Olá, trader, tudo bem? Bora fazer uma análise de pré-mercado comigo? Eu acho muito importante a gente fazer sempre essa pré-análise, o pré-mercado, ou não sei como você quer chamar, o fechamento de mercado. Por que que é importante? Porque com ele, com essa análise, você vai conseguir se preparar para o que está por vir. Eu costumo dizer que o gráfico é o nosso campo de batalha, e a gente precisa conhecer esse campo de batalha, a gente precisa estar preparado com as munições necessárias para a gente fazer o que precisa ser feito. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do mini índice, falar para vocês como eu faço o meu pré-mercado, o que que eu analiso, o que que eu gosto de analisar, para me estar preparada, com as minhas munições preparadas para o que der e vier. Então, bora lá. Aqui nós podemos enxergar o mini índice no dia de hoje, né? Tá todas as informações necessárias que aconteceu hoje. Então, primeira coisa, antes de você fazer o seu pré-mercado, por favor, meu querido trader, meu querido amigo e trader, faça o seu diário de trade. Não adianta nada você fazer para o mercado se você não sabe como é que você atuou hoje, né? Então, para poder estar preparado amanhã para o mercado financeiro. Então, primeira coisa que nós vamos fazer nesse cenário. Eu, Flávia, gosto, defendo e falo que nós devemos marcar a mínima e a máxima do dia. Por quê? Por causa a mínima foi o ponto mais baixo que o mercado foi, e com certeza foi um ponto onde ele teve uma defesa compradora, né, que não deixou cair mais. Então, existe uma forte pressão compradora nesse lugar. A mesma coisa com a máxima, né? Então, existe uma pressão compradora também nessa máxima, né? Desculpa, uma pressão vendedora nessa região. Então, por isso é bem complicado da gente poder fazer alguma operação contra ela, a favor dela. A gente tem que prestar muita atenção nessas regiões. Outra coisa que eu gosto de marcar bastante, né? É as médias de 200 dos 5. Nesse caso, a média de 200 dos 5 minutos. Aqui são algumas simetrias que eu tinha, né? Que já não faz sentido que eu vou mexer aqui, né? Ver o que que faz sentido aqui para mim. Ó, essa daqui estava respeitando até, essa daqui vale a pena deixar, né? Que é uma simetria. O mercado rejeitou ele, né? No começo. Existe uma grande, pelo que eu tô vendo, existe uma grande possibilidade, talvez, do mercado abrir aqui com uma média, com uma barra vendedora, tentar buscar essas regiões aqui. Já vou explicar para vocês por que que eu acredito isso. Mas o mercado é soberano, né? Então a gente tem que estar preparado. Se ele for para cima para a gente comprar, se ele for para baixo para a gente vender, se ele der um cenário comprador, a gente compra ou vende ou espera, tá? Então, aqui, em primeiro lugar, eu já vejo uma rejeição de um ponto importante, né? De uma simetria importante, média de 20 e média de 200 separado. Primeira informação que eu tenho. Vamos continuar marcando as 200, que eu acho extremamente relevante, né? E aqui nós temos a 200 dos 5 minutos, né? Que é outro ponto importante e relevante que a gente precisa do 15 minutos. E aqui tem a 200 dos 60, né? A gente começa a observar aqui, dos 60. Então, as três médias já estão marcadas. Minhas principais médias são essa, né? Depois disso, eu olho no meu gráfico diário, né? Tem que ser do índice, né? Só um instante, gente. Recording in progress. Bom, então, aqui a gente vai analisar o nosso mini índice num cenário diário. O que que eu estou observando aqui? Eu estou observando, sim, um claro sinal de alta, né? Que o mercado está numa macro tendência de alta. Porém, existe uma coisa muito importante aqui, se você conseguir observar, existe essa linha aqui que está segurando o preço. Se você parar para olhar para trás, ele segurou para subir, para romper, e agora novamente ele está nessa linha aqui. Então, ele precisa de muita força para poder passar. Então, por esse motivo que eu falei para vocês, que talvez eu acredite num cenário, talvez vendedor logo na abertura, para buscar liquidez, alguma coisa assim, né? A não ser que o mercado abra rejeitando essa região, fazendo uma rejeição de continuação para cima,
ou fazendo já um cenário comprador, rasgando tudo aí e indo embora, né? Aí pode ser sim que a gente já vê um cenário mais comprador. Caso contrário, eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que, a não ser se ele visitar os fundos, essa região aqui, então eu já fico em alerta com essas regiões aqui, né? A 260, principalmente, que é onde está a média de 20, então são pontos extremamente relevantes. Então, assim, o mercado ele está numa macro tendência de alta, num cenário bem complicado, numa região extremamente difícil de passar. Então, assim, todo cuidado é pouco com essa região. Agora voltamos para os 5 minutos, né? É que é o mercado atual nos 5 minutos. Então, o que que eu observo aqui? Eu vejo que a média de 200 está aqui, né? Essa flat, ela não foi rejeitada, ela foi rompida. Então, assim, existe uma possibilidade, que nem eu falei, se de repente o mercado quiser passar aqui essa região, e já falo para você qual é a região que está marcando aí, é exatamente essa aqui, 190.024. Então, marquem essa região no gráfico de vocês. Então, para ele poder passar, ele precisa de força, a não ser que ele já abre rejeitando essa região aqui. Assim, nós podemos fazer essa compra, rejeitando, tá? Não rompendo. Então, a gente observa esse cenário aí. Temos a média de 200 longe. Eu costumo falar que esse aqui é o Bzinho, né? Então, geralmente, o mercado quer fazer essa busca, né? Mas, como eu já disse para vocês, o mercado é soberano. Outro cenário também, eu vou me preparar mais ou menos pensando nessa venda. Mas se o mercado não der, beleza, a gente está preparado em qualquer cenário. Toda essa região aqui, havendo rejeição para cima, nós podemos comprar, ou se ele fizer um cenário de continuação aqui, nós podemos vender também. Então, são esses os pontos que eu mapeio. Eu marco as regiões relevantes, que eu já marquei a mínima, máxima 200, ajustei algumas simetrias aqui, como vocês podem ver. Inclusive, esta simetria aqui, para mim, já não faz sentido estar aí, eu vou ajustar aqui, ó. Então, ajustei algumas simetrias, por quê? Por causa que elas também vão nos ajudar nessa decisão, nessa tomada de decisão hoje, né? Então, para ele continuar e romper essa região, ele precisa de muita liquidez, então é bem provável que ele faça uma rejeição por aqui para poder subir, né? Então, num primeiro momento, talvez eu espere um mercado mais para corrigir esse cenário, né? Ou se ele conseguir superar essas duas barras, até mesmo porque duas barras, não, duas médias juntas, elas costumam puxar o preço para elas, né? Que, como um imã. Então, se ela de repente superar e continuar caindo, para isso existe todo um cenário que eu faço, é bem provável que ele venha buscar aqui, a 200 dos 60 minutos. E aí eu volto a trazer para vocês o cenário do input diário, né? Você consegue observar que essa linha azulzinha, que é a média de 20. Então, assim, existe também essa possibilidade dele vir buscar liquidez aí. Então, quando eu entro, quando eu já deixo tudo marcado, quando eu deixo tudo organizado, eu já entro preparada para o mercado, o que que ele pode fazer? Eu já tenho uma pré-leitura, que ele está no cenário macro de alta, porém, ele precisa de muita força para passar lá. E talvez ele faça recuos, talvez ele lateralize, talvez ele busque a média de 20 para poder passar essa região que é extremamente forte. Então, eu vou prestar atenção, a não ser que o mercado já abre superando todas essas regiões. Então, a questão da gente prestar muito cuidado, muita atenção na abertura, não se assustar com o tamanho da barra, tá? Porque está acontecendo muito, umas barras muito grandes, às vezes é só para corrigir. Então, não se assustem. Eu nunca vou comprar, se vier uma barra aqui. A não ser que ela venha rasgando dessa região aqui, tá tudo bem, eu compro. Mas assim, essa semana especialmente eu tô operando só rejeições, então provavelmente não faça. Mas se ele fizer uma barra verde aqui nessa região, uma barra elefante, eu não vou comprar. Dificilmente eu vou comprar, por quê? Por causa dessa região que está aí, a não ser que ele feche em cima e dê continuação. Aí eu vou comprar a continuação dessa barra. Caso contrário, se ela fechar próxima a ela, eu não vou comprar. Tá bom? Pessoal, essa é a minha dica. Se você quiser aprender a ler mercado, não se esqueça de me chamar, vou deixar aqui os dados na descrição. Me chame, que a gente pode te ajudar com essa leitura aqui. Tem uma equipe maravilhosa que está disponível para fazer isso, e todos os dias a gente tem evoluído um pouco mais. Um forte abraço, bons trades a todos, e minha típica frase: bora destruir esse mercado.